Olá, galera, muito bom dia, espero que todos vocês estejam bem. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos em relação ao governo no Brasil, de forma específica ao governo Dutra, que marca a formação de um período democrático. Quais seriam os antecedentes do governo Dutra? Na verdade, quando falamos do governo Dutra, nós temos que entender que a Segunda Guerra Mundial, na qual teve a participação da Força Aérea Brasileira e a Força Expedicionária Brasileira, FAB e FEB, respectivamente, contribuiu por suscitar no Brasil um surgimento de um sentimento nacionalista e patriótico. Atrelado a esse fator, o Brasil vivia um movimento pendular do governo varguista. Por quê? Porque, de um lado, o governo brasileiro necessitava do capital estrangeiro em cima da política de boa vizinhança fomentada pelo interesse norte-americano de que o Brasil precisava das forças brasileiras para participar da Segunda Guerra Mundial, como forma de apoio na luta contra o nazismo. Do outro, Vargas tinha um apreço, uma simpatia com relação a essa forma de governo. Então, por conta disso, isso gerou um impasse, uma instabilidade política, assomada a uma descrença social de que o seu principal liderança tinha um apreço carismático por figuras, por lideranças fascistas. Por conta disso, aumentou-se a pressão da imprensa, aumentou-se a pressão da ala militar, associada sobretudo com a nomeação do irmão de Vargas, o Benjamin Vargas, a um alto cargo dentro do Estado Novo, e isso levou Vargas a ser acusado, inclusive, de nepotismo. Levou-se a pressão da União Democrática Nacional, da UDN, o que fez com que Vargas fosse deposto. Contudo, ele acabou, obviamente, antes de ser deposto, renunciado. E aí nós tivemos o general Eurico Gaspar Dutra assumindo o poder da presidência do país. Quais seriam as maiores contribuições que o Dutra irá trazer para o seu governo? Na verdade, assim que o Dutra acaba assumindo o Brasil, ele tem que pegar um Brasil que estava marcado por ondas políticas, sobretudo fomentadas pela ideia do queremismo, ou seja, queremos Vargas no poder, a Constituinte é com Vargas e o Vargas deveria dar um novo golpe dentro do golpe, porque em 1937, quando ele formou o Estado Novo, ele deu um golpe para que ele pudesse se manter, formando de 1937 a 1945, final de 1945 para 1946, a sua manutenção no poder. Além disso, quando o Dutra, logo mal assume, ele convoca uma Assembleia Nacional Constituinte no dia 1º de fevereiro de 1946, da onde se forma a Constituição de 1946. Quais seriam as principais conquistas dessa Constituição para o Brasil? A formação de um regime democrático. Segundo, o mandato do presidente teria um valor de 5 anos com eleições diretas e a manutenção dos direitos trabalhistas que já foi fomentada no governo Vargas. Então, de um lado, consolida-se uma república federalista presidencialista, um governo de 5 anos para o presidente, a formação dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. O voto ele é de caráter universal, secreto, obrigatório para maiores de 18 anos, excluindo ainda os analfabetos desse processo eleitoral. É importante destacar que foi dado direito à liberdade de opinião, de pensamento, de expressão, defesa da propriedade privada, a restituição do cargo de vice-presidente da República, a manutenção da consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT, que foi fomentada durante o governo Vargas. Quando falamos do governo Dutra, o governo Dutra ele assume esse poder juntamente com uma aliança entre o Partido Social Democrata e o Partido Trabalhista Brasileiro, o PSD mais o PTB. No plano econômico brasileiro, nós tínhamos 3 propostas que estavam se perdurando no Brasil e dentro da América Latina. O projeto liberal, que defendia a abertura da economia brasileira ao capital estrangeiro, ao capital internacional. Do outro, o Projeto Nacional Desenvolvimentista, que nós vamos percebê-lo colocado em prática no governo de Juscelino Kubitschek, da onde fazia uma defesa do emprego de capitais internacionais dentro do setor de bens de consumo de alta tecnologia, de estatais no setor de bens de produção, nos setores privados nacionais, no setor de bens de consumo de pouca tecnologia. Além disso, o Projeto Nacional Reformista, que vai ser uma defesa do desenvolvimento com base na poupança interna. Além disso, quando falamos do governo de Dutra, temos que ter em mente que a grande base que ele irá fomentar é o que nós chamamos de Plano Salt. O nome dessa sigla já diz tudo, ou seja, a partir de agora o governo Dutra procuraria formar uma infraestrutura que o Brasil não tinha. Óbvio que Vargas foi importante? Sim, porque Vargas consolidou o nacionalestatismo, a política de substituição de importações, e não apenas isso.
O Vargas, ele consolida a ideia de construir estatais, tentando afastar de vez a influência estrangeira desse cenário. Atrelado ao fator da construção do Plano Salt, Dutra começa a investir, começando a priorizar a saúde, a alimentação, o transporte e a energia, né? Mas, contudo, esse plano ficou dentro de um campo teórico, não sendo colocado nunca em prática pelo seu governo. O seu governo é considerado entreguista. Por quê? Porque o seu governo abre a economia ao capital externo, o que contribui para um aumento da dívida externa, uma vez que ele pegava empréstimos com bancos estrangeiros. Além disso, do aumento da dívida externa, nós tivemos também o aumento da inflação, o que levou a uma redução do mercado consumidor em face do mercado produtor e uma diminuição da lei de oferta e procura no cenário brasileiro. No plano externo, o governo Dutra se aliou à Guerra Fria ao lado dos Estados Unidos, em uma vez que o Brasil era uma potência, não uma potência, mas precisava da potência capitalista norte-americana porque dependia dos seus empréstimos. Além disso, rompeu relações diplomáticas com a União Soviética porque dava apoio aos Estados Unidos da Guerra Fria, enquanto o conflito político e ideológico entre as duas superpotências mundiais após a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, capitalismo de um lado, União Soviética, comunismo do outro. Além disso, colocou o PCB, Partido Comunista Brasileiro, na ilegalidade. Né? Além disso, manteve a manutenção do aparelho policial, né? Ou seja, um controle, né, com relação às práticas comunistas que poderiam ser desenvolvidas no Brasil, temendo um possível golpe, uma vez devido à própria experiência do governo varguista, né, com a intentona comunista, a própria suposição do plano COI. Perceba então que o governo Dutra é marcado sim por algumas faces autoritárias, no qual o PCB mantido na ilegalidade, né, acaba se formando uma contradição diante da Constituição de 46, que defende a liberdade de expressão, adota-se uma prática entreguista de abrir a economia ao capital estrangeiro, uma vez que era esse capital estrangeiro que começaria a alavancar o Plano Salt, que acaba só ficando dentro de um campo teórico, porque prático ele nunca existiu. Grande abraço, pessoal!